Muito bem, patriotas, sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Brasil na Net. Eu, Ciro Moreira, quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer para você, pessoal, que eu estou muito feliz com todos vocês, claro, mais de 200 mil pessoas inscritos aqui no nosso canal. Então vou pedir já de cara o seu like aqui no canal e você vai assistir esse vídeo e vai ver que realmente vai valer muito a pena. Sejam bem-vindos todos os patriotas. Eu vou trazer aqui, pessoal, no canal para vocês um vídeo com o deputado federal Gustavo Gayer, que vai mostrar para vocês o maior escândalo, o maior fracasso mesmo, escandalosamente, fracasso total do governo do presidente Lula, exatamente isso. E vou trazer depois um vídeo não menos importante com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que vai trazer uma notícia bomba que acaba de chegar sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. A coisa tá ficando feia, mas muito feia mesmo para o lado desse pessoal da esquerda. Vamos começar o nosso vídeo de hoje, pessoal, com o deputado federal Gustavo Gayer. Vamos ver. Eu acredito que realmente a gente chegou naquele momento do último que sair apaga a luz. O governo Lula está perdendo completamente a sua governabilidade. A pulada fora, né, o esvaziamento do centro desse governo, e sempre acontece por etapas. Na primeira, você vê pronunciamentos dos líderes partidários. Isso a gente tem visto nos últimos meses. Kassab, Marcos Pereira, Paulinho da Força, Ciro Nogueira. Então a gente viu os chefes, líderes de vários partidos já fazendo pronunciamentos mostrando que estão insatisfeitos com o rumo que esse governo está indo, pelo resultado que ele está dando. A rejeição desse governo é muito alta, então começa a custar caro caminhar junto do governo. Mas de início o centro dá uma mensagem, olha, resolve os seus problemas aí ou vai ficar difícil. Segundo ponto, que já está acontecendo, o centro começa a negar novos cargos. Então Lula já está querendo pegar um cara do centro para colocar como líder de governo e não quero, não tem condição, mas continuam com os cargos existentes, os ministérios. Pular fora dos ministérios é o ponto final. Quando o partido decide pular fora de um ministério, pode ter certeza que acabou a conversa, o governo morreu. Ele não aprova mais nada, ele só não morre completamente porque ele tem o seu puxadinho, que é o STF no Brasil. Então, essa fala da Daniela Lima aqui agora é uma das primeiras vezes que eu vejo a Daniela Lima falando e eu concordo com quase 90% do que ela fala. Obviamente, ela mente em alguma coisa aqui e ali, mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês as mentiras. Vamos lá. Pressionado pelas pesquisas que apontaram uma queda na popularidade do Lula, ainda mantém força eleitoral, mas a popularidade... Força eleitoral não é tanto assim não, né? O Bolsonaro já está com 5 pontos na frente nas pesquisas. O governo é inédita, o Lula amarga uma avaliação negativa que ele jamais teve em todas as suas 2 gestões anteriores e nesta, inclusive, somada à pressão internacional, à questão do preço dos alimentos e agora vem também uma pressão política. Porque essa queda na popularidade... Contei para vocês na semana passada que vinha tendo um debate nos bastidores, porque o Centrão havia visto as pesquisas e perdeu o apetite por cargos. Então, a imagem é de que o Lula havia perdido o timing para fazer a sua proclamada reforma ministerial. Lembrando, o Centrão recusar cargos é uma das coisas mais sérias que pode acontecer, porque o Centrão, o centro, assim, ele existe para isso, tá? Nesse momento só contempla o próprio partido, o PT, e a esquerda. Ou seja, a cena para dentro não amplia. E aí, eu disse, olha, eu não imaginava que eu falaria isso. O Centrão perdeu o apetite, mas a coisa evoluiu. Eu disse, olha, se o governo não mostrar capacidade de reação, vai passar a sair do bastidor para o holofote uma discussão sobre um desembarque, ou seja, entrega de cargos no governo. Dito e feito. Hoje a Vera Magalhães traz a informação de que o PP debate, discute abertamente, e isso vai acontecer com mais ênfase na semana que vem. Vera Magalhães, também colunista do Globo, né? Uma saída do governo. O PP tem o Ministério dos Esportes. Daniela, isso é muito importante? Mais ou menos. Primeiro porque o presidente da Câmara é muito umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, o presidente do PT, que é um aliado de Jair Bolsonaro. Ou seja, pode dificultar a interlocução do governo com a Câmara. 2, porque vai pressionar um movimento também do Partido Republicanos, que tem, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, muito bem avaliado pelo Lula, e poderia ser pressionado a sair também. Esse movimento ampliaria a sensação de fragilidade do governo e da ideia de que é um governo que só fala para dentro, não consegue falar para fora. Tem esse impacto político. E também haveria uma pressão sobre um outro partido, o União Brasil. Por quê? O PP, de Ciro Nogueira,
está negociando na semana que vem fechar uma federação com União Brasil. União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Republicanos também foi sondado, mas está mais reticente. Federação, eles atuam blocados na próxima eleição e também no Congresso. Isso poderia arrastar o movimento do União Brasil na Câmara também de entrega de cargos. Só para você ter uma ideia do que isso significaria. O PP hoje tem 47 deputados, União Brasil tem 59 deputados. Se isso acontece, são 106 deputados que pulam fora do governo. Se isso acontece, acaba o governo. O governo Lula nunca esteve tão próximo de terminar mesmo. Ele está por um triz. O saldo é, para vocês entenderem, a imagem de um governo mais frágil. O que vai acontecer? O Centrão rachou. A gente avança, então, o dia seguinte dessa discussão. O Centrão racha. O PP diz que vai sair. O Ciro Nogueira, consegui falar com ele hoje cedo, disse, olha, a pressão é quase unânime no partido para sair, mas ainda não tem um martelo batido. Nós vamos nos sentar para conversar sobre isso a partir da semana que vem. Aí eu fui a líderes de outros partidos. No União Brasil, Davi Alcolumbre segura a governabilidade no Senado. Essa é a crença dos líderes da sigla. Por enquanto. Na Câmara, acham que também ainda tem margem de manobra. E as pessoas que são próximas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, garantem que ele não dará este tiro, digamos assim, na governabilidade do governo Lula. Porque se o PSD sair do governo, o PSD é maioria no Senado, controla o Senado. Se o PSD sair do governo, meu amigo, aí entrega a faixa pro Alckmin logo. Manterá ali o seu apoio. Líderes do PSD, inclusive, estão tratando esse movimento da centro-direita ou direita, como Aí, agora começa, olha lá. o PP, por exemplo, como, abro aspas, oportunista. O fato é que Simplesmente, o Lula se transformou radioativo, caminhar com ele prejudica a reeleição de qualquer deputado desses partidos, mas pular fora é oportunismo, não é estratégico. o Centrão racha. E para jogar para frente, Camila, Leilani, Miriam e Valdo, né, o que isso espelha, além desse ataque especulativo sobre o capital político do Agora, os partidos que querem sobreviver e para isso precisam se afastar do Lula, virou ataque especulativo no capital político do Lula. Eu adoro, ela não falha, né? E aí, ao assumir a articulação política, a fragmentação da centro-direita. Vou pedir para a gente girar a outra tarja que a gente tinha. A centro-direita e a direita já está rachada para 26. E esse é um movimento muito claro. Enquanto a ala mais afeita a bolsonarismo vai ali se afastando paulatinamente, preparando um afastamento quase que definitivo do governo Lula, ou ameaçando com isso, a direita pragmática e o centro pragmático. A direita pragmática. Ou seja, a direita que vem de volta, a direita pragmática. Ah, cara, ela não falha. Pragmático vai manter um pé em cada canoa até que tenha um registro mais claro se Lula vai ser candidato ou não em 2026, porque se ele for, é quase certo que o PT, no mínimo no segundo turno, já vai estar, e que haverá força para disputar. Então, como não tem um cenário claro, vão manter um pé em cada canoa. Você vai ter aqui nesse momento já a União Brasil lançando o nome de Ronaldo Caiado, que vai começar a viajar o país que vai passar uma vergonha, cara, vai ser pior que a Soraya Tronic. Inteiro, Tarcísio sendo pressionado por um outro lado e travado pelo próprio Bolsonaro, Bolsonaro colocando a sua família na linha de sucessão. Então, essa fragmentação deixa o cenário todo muito mais difícil, inclusive para Lula governar. Pressionado? Tá, mas uma certeza que todos da política e todos que vivem a política sabem é que o próximo presidente vai ser de direita. Muito bem, pessoal, vocês viram aí que o deputado federal Gustavo Gayer, aquele que não tem papa na língua, ele mostrou aqui, pessoal, que realmente está definhando o governo do presidente Lula. Está realmente descendo a ladeira. A coisa está ficando muito feia. Eu vou trazer bem rapidinho aqui para você mais um vídeo agora, pessoal, mais uma notícia, aliás, dentro desse vídeo, com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que traz uma bomba, uma tremenda bomba, que vem dos Estados Unidos e que vai deixar muito triste mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ver. Moraes na mira. Cidadã americana denunciou Moraes para a Embaixada dos Estados Unidos por violação dos seus direitos constitucionais e mais, pediu a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro. Pessoal, agora todo dia está surgindo uma nova frente de reação contra Alexandre de Moraes e dessa vez a reação veio diretamente de uma brasileira naturalizada americana, a Flávia Magalhães. Ela foi uma das vítimas mais recentes das decisões abusivas e ilegais de Moraes. Contudo, ela decidiu não deixar barato e foi pra cima do ministro. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Qual foi a medida jurídica pleiteada pela Flávia Magalhães contra o Moraes? Segundo, quais foram os direitos constitucionais dela que foram violados? E em terceiro, eu vou listar para você todas as ilegalidades do Moraes nesse caso, pela ótica da própria lei brasileira, e foram pelo menos 5 ilegalidades.
Fica aqui comigo então para você entender o que está acontecendo, porque esse assunto adiciona mais uma camada de força na reação contra Moraes, contra os abusos, para punir Moraes pelos seus abusos, e você vai gostar de ver agora as pessoas finalmente reagindo contra os abusos do ministro. Lê aqui comigo então a matéria da Gazeta do Povo. A Americana denuncia Moraes à Embaixada dos Estados Unidos por violação de direitos constitucionais. Uma cidadã americana naturalizada, Flávia Magalhães Soares, apresentou uma denúncia formal à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil contra o ministro do STF, Moraes. No documento, ela acusa o magistrado de violar 2 emendas à Constituição dos Estados Unidos, a emenda 1ª e a emenda 14ª, que garantem a liberdade de expressão e o devido processo legal. A denúncia, protocolada pelo seu advogado, Paulo César Faria, pede a aplicação da Global Magnitsky Human Rights Accountability Act contra o Moraes. Essa lei americana ela permite sanções, ou seja, punições, a autoridades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos e em corrupção. E aí, o que você achou? Gostou? Então vai deixando seu like. Para quem não sabe, o Paulo Faria também é um advogado do Daniel Silveira. E agora ele está defendendo mais uma vítima dos abusos de Moraes. Essa é a primeira coisa que eu queria te mostrar, a reação, o que ela está pedindo. Mas quais são os direitos dela que foram violados, segundo ela? Quais são esses direitos? Vamos ver então o que diz as emendas à Constituição americana que foram mencionadas pela Flávia no seu pedido para a Embaixada Americana. Bora lá? Gente, a Constituição americana ela é muito resumidinha, sintética e tem poucas emendas a ela. Nossa Constituição ela é imensa e ela é toda emendada. Então, essa primeira emenda é uma das emendas mais famosas, justamente por ter vindo para defender isso que você vai ver aqui. Eu não consigo ampliar esse texto porque está no PDF, mas eu vou ler para você. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos. Aqui eles estão prevendo a liberdade religiosa. E em seguida eles vão prever agora a liberdade de expressão. Ou ainda, o Congresso não legislará cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa. Essa é a cláusula de proteção da liberdade de expressão. Depois ainda vai dizer que o Congresso não vai cercear o direito do voto, ou ainda do povo se reunir pacificamente, ou de dirigir ao governo petições para reparação dos seus agravos. Aliás, como a Flávia está fazendo agora, dirigindo uma petição para o governo americano para ser reparada no seu agravo, na injúria, nos males, nos abusos que ela está sofrendo. Mas o ponto aqui da primeira emenda é: está sendo violada a liberdade de palavra da Flávia. É isso aqui que ela está invocando, gente. Essa é a primeira emenda, então, e é que garante a todos os cidadãos americanos o direito irrestrito à liberdade de expressão religiosa, de culto, de imprensa, de associação e de acesso ao poder judiciário e de acesso ao poder público para a reparação dos seus agravos, o que, por consequência, proíbe todo tipo de censura nos Estados Unidos. Houve uma clara violação desses direitos constitucionais da Flávia porque o Moraes tentou censurar ela, como eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Segura aí. E bora ver o que diz a 14ª emenda à Constituição, do Due Process of Law, que estabelece o devido processo legal. Aí, emenda 14ª é de 1868, a Constituição americana vem lá da época da independência, 1776, e a emenda 14ª diz: todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde tiver residência. Estado parte dos Estados Unidos, né? Como Nova York, Washington, Alabama, Missouri, Califórnia. E aí segue dizendo: nenhum desses estados poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. Nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, bens sem o processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob a sua jurisdição a igual proteção das leis. Olha só, gente, que forte isso aqui. A 14ª emenda é a que garante aos cidadãos americanos o devido processo legal. E como você viu, nem os estados membros que fazem parte dos Estados Unidos podem restringir os direitos dos cidadãos americanos que estão em sua jurisdição. Quanto mais o estado estrangeiro pode fazer isso de modo arbitrário, sem passar pelas formalidades legais, sem aprovação americana e violando ainda, como a gente viu, a primeira emenda, conforme a gente viu que prevê a liberdade ampla de expressão. Como eu também vou mostrar logo mais pra frente, o Moraes violou o direito ao devido processo legal da Flávia porque ela sequer foi intimada das decisões dele. E mesmo assim ele tentou censurá-la e mandou prender preventivamente a Flávia por decisões que ela sequer conhecia. Bora seguir aqui então lendo a matéria aí da Gazeta do Povo para você entender esse caso aqui completamente. Aqui, ó. Flávia afirma ter sido alvo de censura e perseguição por suas postagens em redes sociais feitas a partir da Flórida, onde ela reside há 22 anos. Gente, olha só, ela mora lá há 22 anos. Ela é cidadã americana, ela tá radicada lá. E aí o Moraes entra lá para querer censurar ela lá nos Estados Unidos pelo que ela fala lá. Vamos seguir.
No dia 8 de fevereiro de 2024, Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da Americana com base em publicações que desrespeitariam decisões judiciais e na acusação de ela utilizar passaporte americano para entrar no Brasil sem se submeter às autoridades nacionais. Alegações que a defesa classifica como falsas. Gente, em resumo, foi isso aqui que aconteceu com a Flávia. E já tem um vídeo aqui no canal mostrando em detalhes o caso dela, que inclusive viralizou lá nos Estados Unidos e conseguiu a atenção do senador americano Mike Lee e do Elon Musk, que apoiaram a Flávia contra o Moraes. Inclusive, o senador Mike Lee até prometeu que Moraes vai ser o próximo a ser punido de acordo com as sanções da lei Magnitsky. Tudo por causa desse caso. Mas olha só essas informações novas que o advogado incluiu no pedido de punições contra Moraes. No pedido de Moraes, publicado no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, o ministro diz que a investigada Flávia insiste no descumprimento de decisões proferidas por ele ao continuar divulgando notícias fraudulentas nas redes sociais, bem como se utiliza de passaporte internacional para ingressar e sair do país sem se submeter às autoridades nacionais. Gente, isso aqui é direito dela, usar qual passaporte ela quiser, cidadã americana, cidadã brasileira. De acordo com o ministro, o fato já constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva. A cidadã americana descobriu o mandado de prisão 2 meses depois da expedição, ao realizar pesquisas na internet. O advogado argumenta que a Flávia nunca foi formalmente notificada ou intimada nos Estados Unidos e que a entrada e saída dela no Brasil foram devidamente registradas pelas autoridades migratórias. Nem teria como ser diferente, tá? E olha só, gente, então, o que a gente já tem aqui até agora. Eu vou mostrar para vocês 5 ilegalidades de Moraes no caso da Flávia. Primeiro lugar, uma decisão ilegal censurando uma cidadã americana, sendo que a censura é absolutamente proibida nos Estados Unidos e, aliás, aqui no Brasil também, né, gente? Em segundo lugar, ela sequer foi intimada dessas primeiras decisões que deveriam ter sido enviadas a ela por meio de cooperação jurídica internacional ou carta rogatória, seguindo os tratados e acordos firmados pelo Brasil. Em terceiro lugar, Moraes sequer tem soberania para decidir a respeito do que uma americana faz ou deixa de fazer lá nos Estados Unidos, na casa dela, na Flórida. Em quarto lugar, a lei brasileira não tem validade, não tem vigor, não tem jurisdição nos Estados Unidos. Portanto, Moraes de fato violou a soberania dos Estados Unidos. Em quinto lugar, a Flávia sequer tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Qual a competência do Moraes para decidir a respeito da Flávia? Gente, nenhuma. Tá tudo errado. Isso para ficar em 5 ilegalidades aqui evidentes. Agora, olha aqui os pedidos da defesa da Flávia contra o Moraes. Acompanha aí. No ofício, a defesa solicita, primeiro, a aplicação da Global Magnitsky Act contra o Alexandre de Moraes. Segundo, esclarecimentos diplomáticos ao governo brasileiro sobre as supostas violações, porque ela nem deve saber do que se trata, como a gente não sabe, porque lá eles dizem que é tudo transparente, foi o que eles disseram para a OEA quando veio o Pedro Vaca aqui, lembra do ministro Barroso falando, o Supremo é transparente, mas ninguém sabe o que acontece, não são públicas as decisões, tudo fica sob sigilo, trancado a 7 chaves, e a minha leitura é, esse sigilo não é para proteger interesse público nem intimidade das pessoas, porque normalmente essas pessoas são investigadas com base em postagens públicas. Então dá a impressão de que esse sigilo é para proteger o arbítrio, para que o abuso não venha a público, não seja debatido e não seja criticado. Vamos seguir. Terceiro ponto, terceira medida solicitada. Medidas para garantir a proteção dos direitos constitucionais da cidadã americana. Gente, isso aqui é realmente muito grave. Esse tipo de violação da soberania dos Estados Unidos e direitos de cidadãos americanos é justamente o que pode ser o gatilho para Moraes ser enquadrado na lei Magnitsky e sofrer a pena de morte financeira com sanções econômicas que vão bloquear seus bens, encerrar suas contas bancárias e cartões de crédito no mundo inteiro e torná-lo persona non grata em todo o sistema financeiro mundial. Sem falar da cassação do visto americano e da mancha de ser conhecido mundialmente como um violador de direitos humanos. E lembre, as sanções da lei Magnitsky, elas podem atingir inclusive familiares de Moraes. E aí, você acha que com essa denúncia da Flávia, o Moraes está cada vez mais próximo de ser punido pelos Estados Unidos? Você concorda comigo que a fervura está crescendo, que a pressão está aumentando? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários, quero ver você. Muito bem, meu amigo, minha amiga patriota, vocês que ficaram comigo aqui até o final do vídeo, vocês viram que realmente o vídeo ele é muito importante e traz notícias
quentes, notícias verdadeiras, que a coisa está descambando, né? O pessoal da esquerda está vendo aí, literalmente, a vaca está indo para o brejo, né? Como dizia o povo, a vaca vai para o brejo, né? Então a vaca da esquerda está indo para o brejo. Eu quero que você, meu amigo patriota, deixe aqui o seu like aqui nesse canal, porque realmente é muito importante demais quando você deixa o seu like aqui no canal, porque outras pessoas também são alcançadas através da sua ajuda aqui no canal, através nada mais nada menos do que o seu like aqui no canal. Eu estou indo embora e volto depois, eu volto aqui no canal com mais notícias para vocês. É claro que eu volto assim que os fatos justificarem as notícias. Eu volto aqui no canal e conto tudo para vocês. Tchau.